sejam muito bem-vindos! Eu sou Camila Gandini e o tema do nosso vídeo hoje é preparação para concursos públicos. Conforme prometido, aqui estou eu para cumprir a minha promessa e dar um passo a passo para vocês como a gente faz para estudar, para se preparar para concurso público. Quando a gente começa a estudar para concurso público, a gente precisa entender várias coisas. Primeiro, a gente tem que entender quem a gente é. Oi, diz oi. Essa coisa linda, preta de olho verde, é a minha gatinha chamada Doris. E ela adora entrar na frente da câmera, graças a Deus, dessa vez ela só botou a cabeça. Voltando ao nosso tópico, quando a gente vai começar a estudar para concurso público, a gente precisa se conhecer, a gente precisa fazer um exercício de autoconhecimento. Nós precisamos identificar como nós estudamos, qual é a minha característica de estudo. Eu gosto de estudar, por exemplo, vendo videoaula, eu gosto de estudar por PDF, eu prefiro ver a videoaula e ir escrevendo e anotando e montando meu esquema, ou eu prefiro pegar o PDF e ir lendo e organizando meu tempo dessa forma. Como é que eu prefiro estudar? Eu consigo memorizar informações quando eu escuto áudio, por exemplo, ou eu tenho dificuldade de memorizar aquilo que eu ouvi? Eu preciso ler e parar, esquematizar. Qual é o meu esquema? Qual que é a minha habilidade? Em que sentido se encontra a minha maior capacidade de memorização? Isso é bem importante, porque quando a gente se conhece, a gente consegue montar um roteiro de estudos que faça mais efeito no nosso cérebro e não seguir padrões, assim. Eu tenho uma coisa que é muito diferente, que quase todos, assim, 100% dos cursos preparatórios, os professores orientam que a gente siga um ciclo de estudos, e esse ciclo ele vai ser alternado, tu vai alternar matérias durante os teus dias de estudo. Aí tu vai estudar, por exemplo, segunda e quarta uma disciplina, terça e quinta outra, sexta e domingo outra, enfim. Vai fazendo uma alternância, né? Para não estar estudando sempre a mesma coisa, para não estar enchendo o saco, não estar enjoando. Eu tenho um mecanismo de funcionamento completamente diferente. Eu gosto de começar uma disciplina e ler o curso daquela disciplina do início ao fim. Começar e terminar, sabe? Eu tenho a sensação de que encaixar uma informação depois da outra funciona melhor pra mim. Eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa de começar uma disciplina e ir até o fim. Estudar ela até o fim. Eu só dou alternadas quando eu tô muito cansada, quando eu acho que tá com muita informação e eu não tô conseguindo gravar. Quando dá aquela pane mental, aí eu troco de disciplina, vou ler outra coisa, dou uma lida em alguma coisa mais fácil, depois eu vou lá e volto para a disciplina pesada, deixo decantar um pouquinho, né, dou, sei lá, 2, 3 dias de intervalo, e aí depois eu volto para ela. Aí a gente percebe que o conhecimento ele já deu uma decantada no cérebro. Isso é uma coisa bem importante, esse conceito de memorização, porque como funciona a memorização? A gente tem acesso a uma informação uma vez e ela fica ali na nossa memória RAM, na nossa memória circulante. Só que depois de um tempo, ela é excluída se a gente não usar. Então a gente precisa usar essa informação mais vezes para que o nosso cérebro entenda que aquela informação é importante e ele armazene ela num lugar tipo num disco rígido, né? Que ela vai ficar ali guardada e ela vai sair daquele sistema flutuante da nossa memória RAM, assim, que é usada só enquanto tu tá mexendo naquilo e depois é excluído. E como é que a gente faz para fazer esse mecanismo acontecer dentro do nosso cérebro? É basicamente repetindo. Então, a gente primeiro estuda um conteúdo de uma maneira mais relax, superficialmente, e depois a gente vai ter que voltar a estudar esse conteúdo, a gente vai ter que fazer revisões em cima dele, periódicas, para a gente conseguir manter aquela informação acesa no cérebro, e aí o cérebro entender que isso é importante e ele tem que guardar aquilo
num local seguro, para que não seja apagado. Outra coisa importante que a gente precisa ter ciência é a questão do isolamento. O estudo, ele é solitário e ativo. Então, se você só escuta, você não vai aprender. Você precisa ouvir e fazer alguma coisa com aquela informação que você está ouvindo. Você precisa ou escrever, ou repetir ela na sua própria voz, ou contar para alguém, explicar para alguém. Senta lá e imagina que tu tá dando aula para uma classe de alunos que estão se preparando para o concurso e ensina para eles aquele conteúdo que tu tá aprendendo agora. Ai, a gente acaba ficando meio maluco quando a gente tá estudando, porque a gente começa a criar mecanismos que parecem bem bizarros, assim. Ou então, tu tá lendo um material, se tu fica lendo o resto da vida, faz sentido quando tu lê. Mas quando tu fizer a questão, tu vai descobrir que tu não sabe nada. Então, quando a gente tá lendo, também a gente precisa tornar aquilo ativo. Ativo vai ser o quê? Vai ser eu falar, vai ser eu gravar na minha própria voz, vai ser eu escrever num arquivo de texto e fazendo o meu próprio resumo em cima daquela aula que eu tô lendo. Eu preciso agir enquanto eu estudo. Se eu não agir, aquela informação não vai gravar. Não vai gravar. Vocês precisam agir. O nosso cérebro, ele fixa a informação a partir do momento que a gente consegue coligar todos os mecanismos de funcionamento dele. Ele vai precisar movimentar os nossos dedos, os nossos músculos, o nosso sistema límbico, ele vai precisar movimentar o sistema terciário lá de informação e processamento de dados e interpretação de dados, para a gente conseguir agir em prol daquela informação. A gente vai processar aquela informação. Quando eu estou só recebendo, eu só ativo uma via do meu sistema neurológico, que é a via que recebe, a via que ouve, que escuta, ou melhor, que ouve, que enxerga, que só recebe informação. Ela só é estimulada, mas ela não trabalha, ela está passiva ali naquela situação. Então, a gente só vai conseguir fazer com que o nosso sistema neurológico realmente segure aquilo, entenda aquilo, coloque aquilo em prática quando a gente efetivamente agir. E agir é fazer alguma coisa. Tu precisa ou falar, ou escrever, ou fazer desenho no papel, ou aquilo que for o melhor para ti, aquilo que se adequa melhor à tua capacidade de memorização, aquilo que tu gosta de fazer. Eu tenho essa mania de ler arquivos PDF. Eu leio o arquivo e vou fazendo o meu próprio esquema. Então eu mantenho 2 arquivos abertos no computador. Num eu tô lendo, no outro eu tô escrevendo. E aí eu vou organizando aquelas ideias e às vezes quando tu chega lá na frente, tu percebe que uma ideia se choca com a outra e aí tu volta lá atrás no teu resumo e tenta entender por que aquilo ficou confuso pra ti, e aí tu faz uma nova anotação, volta no material, lê de novo, vê, não, mas por que eu não tô entendendo isso aqui? Como é que era isso mesmo? E aí tu volta lá e vê, esclarece aquela dúvida, resolve aquele problema, faz uma nova anotação no teu resumo e vai embora, continua. Esse é o meu mecanismo, mas existem N mecanismos. Você pode arranjar o seu, que vai ser diferente do meu, que é diferente do mecanismo de todas as outras pessoas do mundo. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. A gente precisa se isolar porque estímulos externos distraem a gente. E quando a gente se distrai no processamento de uma informação, ela fica pela metade, ela se perde. O nosso cérebro precisa de um ciclo fechado, tu precisa começar e terminar. Então, organiza o teu tempo, vê quantas horas tu tem para estudar por dia. Eu tenho 2 horas por dia, beleza. Aquelas 2 horas precisam ser muito, muito eficazes. Tu tem que estar em isolamento absoluto, fecha todas as tuas redes sociais, desliga o telefone, fecha a porta do quarto, se tranca em algum lugar, se isola, sabe? Esquece que o mundo existe, tá só tu e o material de estudo. Lembra que no dia da prova é isso que vai acontecer. É só tu e a tua prova, e tu precisa conseguir se acostumar com esse momento, se acostumar também com
com essa sensação de sufoco que dá na gente, de estar sozinho, de estar concentrado, de estar somente tu e o teu material e deu, sabe? Isso é bem importante. A gente precisa, quando a gente vai começar do zero, entender por onde que se começa, né? Por onde que eu começo a estudar? Bom, quase todos nós tivemos uma base muito ruim na nossa escola fundamental e média em termos de português e matemática. Então, para mim, conselho para vocês que vão começar do zero agora, começa por português e matemática, porque português e matemática é base para tudo, é base para tudo. É base inclusive para direito, porque o direito ele tem um linguajar muito difícil e as construções das frases elas trazem muita coisa entre vírgulas, muitos apostos, muitas referências, muito textos que a gente não está acostumado a ler na nossa vida diária. Então, português é a base, é isso que vai te dar condição. Quando tu consegue interpretar textos, tu vai ter condições de interpretar as questões da tua prova e entender o que eles estão te pedindo, para que tu saiba encontrar a resposta. Isso é fundamental. Quase todos os concursos têm um rol de disciplinas que não fogem nunca, não saem dali nunca, com raríssimas exceções, mas assim, de modo geral, 95% dos concursos trazem português, matemática ou raciocínio lógico. Tem alguns que trazem matemática e raciocínio lógico, outros trazem um dos dois. Informática está crescendo muito a utilização da disciplina de informática nos concursos públicos. Código de ética do servidor. Se o teu concurso é de nível federal, vai ser o Código de Ética dos Servidores do Poder Executivo ou Legislativo Judiciário Federal. Se o teu concurso é de nível estadual, vai ser o Código dos Servidores do Estado. Se for federal, tu vai ter que ler o regime jurídico dos servidores do governo federal, né? Se for estadual, do Estado. Então, essas disciplinas de Código de Ética e regime disciplinar, regime jurídico dos servidores é categórico, sempre cai. Os direitos básicos é administrativo e constitucional. Sempre é importante a gente aprender bem esses dois direitos, porque eles são base para todos os outros direitos. Eles nos ensinam um mecanismo de funcionamento do direito e ajudam a gente a entender com mais clareza qualquer coisa que a gente for estudar em termos de legislação depois disso. A gente entende a nossa Constituição, como ela se compõe, a hierarquia das leis, o que é superior a quem, né? Porque lei também tem chefe, tem subordinado, tem uma hierarquia que tem que ser obedecida. E quando a gente aprende essas bases, que é a Constituição e o direito administrativo, que regula basicamente as atividades administrativas de todas as instituições do governo, que é exatamente o que a gente vai fazer depois que nós formos aprovados, nossa, isso clareia tudo lá na frente, clareia tudo. É por aí que a gente começa. Se você não tem um concurso definido, é importante começar a estudar antes de ter um concurso definido, porque aí tu vai estudar essas matérias que caem em todos os concursos, tu vai te preparar bem para elas, e quando sair um concurso que tu quer fazer, tu vai estudar somente as específicas para aquele concurso. Por exemplo, se você for fazer um concurso para o INSS, aí tu vai estudar direito previdenciário lá na frente, quando o concurso já for autorizado, quando tiver certeza de que vai sair. Porque aquelas básicas tu já estudou. E aí tu vai estudar somente o que é diferente, o que cai a mais. Filha, sai da frente da câmera. E aí isso te adianta muito, te deixa muito mais preparado. E é legal que te abre um leque de possibilidades para tu não precisar ficar fazendo só um tipo de concurso público. Tu não precisa fazer somente para tribunais, tu não precisa fazer somente para executivo, sabe? Se tu tem uma base legal dessas disciplinas, se tu tá bem nessa base, dá para abrir o leque, dá para estudar para mais concursos e concursos de áreas diferentes, porque tu só vai precisar estudar depois as específicas. Isso é muito importante e muito legal. Quando a gente entende como a gente funciona, por onde eu começo,
como eu organizo meu tempo, como eu organizo meus estudos, tudo fica muito mais objetivo. A gente precisa estudar sempre com teoria e questão, teoria, questão, teoria, questão. E é bem importante quando o concurso é autorizado, quando sai edital, quando é definido, né, a prova, é tu conhecer como vai ser a tua prova, como que ela está organizada, quantas questões tem de cada disciplina, o que é prioridade para estudar, o que tem mais peso, em que momento tu vai precisar dar o teu sangue, sabe? Qual é o momento da prova que realmente não dá para distrair, não dá para olhar para o lado, não dá para ir para o banheiro. É sempre importante a gente saber quantos minutos a gente tem para fazer uma questão, calcular o tempo, calcular como tu vai organizar a tua prova, qual disciplina que tu vai fazer primeiro. Sempre a gente deve fazer as disciplinas pesadas primeiro. Por quê? Porque tem coisas que são mais leves, né? Vamos ser assim, realista. Código de ética, regime jurídico, essas coisinhas são disciplinas fáceis, são disciplinas até meio intuitivas, que tu lê e tu percebe o que é a resposta correta, né? Pelo óbvio, quando se trata de ética principalmente, tem coisas que são muito óbvias. Então, assim, deixa isso pro final. Faz no final que a tua cabeça já tá cansada, já não aguenta mais pensar, então deixa as fáceis pro final. Tem muita gente que comete esse erro, faz as fáceis primeiro e deixa as difíceis, as que não vai lá pro final. Mas a gente tem que usar o melhor que a gente tiver, a gente tem que distribuir a nossa energia mental de acordo com a dificuldade. E normalmente as disciplinas pesadas, se tu faz elas no começo, tu consegue fazer elas melhor, tu tem uma pontuação melhor, e aquelas mais fáceis faz lá no final da prova, deixa pra depois, e aí tu vai estar já meio cansado, mas pelo menos a disciplina é mais tranquilinha, não exige tanto cálculo, tanto concentração, tanta memória, tanto, né, é mais tranquilo. A gente tem que entender a nossa banca, porque tem bancas que são muito sacanas, tem bancas que colocam umas questões absurdamente difíceis ali no início de cada disciplina e elas usam isso para deixar o candidato em pânico, e aí tu entra em pânico e tu não consegue fazer o resto da prova. Isso é bem importante. Eu passei numa prova da minha faculdade, quase gabaritei ela, porque eu apliquei essa minha experiência de prova de concurso. Eles colocaram uma questão, a questão número 1, era um V e F com umas 15 afirmações que... Gente, assim, ó, vou dizer pra vocês, eu duvido que algum professor soubesse responder aquela questão. Duvido muito. Era uma coisa de um nível tão absurdo de dificuldade que não tinha a menor condição da gente acertar aquela questão. E a maioria dos alunos, quando leram aquela questão, entraram em pânico e não conseguiram fazer o resto da prova. Eu, quando vi aquilo, eu entrei em pânico e eu lembrei, não, isso é técnica, é mecanismo de deixar a gente em pânico, volta, relaxa, respira fundo, começa do fim. Comecei a prova lá do fim, as questões eram bem fáceis lá no final da prova, e vai vindo do final pro começo, e aí tu chega lá na 1 e tu pensa, bom, tudo bem, não sei resolver a número 1, mas todo o resto da prova eu fiz. E acertei quase toda a prova. Esses macetes básicos, eles fazem uma diferença tão grande, mas tão grande, que é o que faz valer a pena a gente ter um professor, a gente ter alguém para acompanhar a gente no estudo para concurso público. Por que é legal tu fazer um cursinho? Porque, bom, eu aprendi essas coisas todas estudando, estudando e fazendo provas durante 6, 7 anos da minha vida. E eu comecei em 2010, estamos em 2018, então faz 8 anos que eu faço concursos. Eu aprendi essas coisas ao longo de 8 anos, mas é possível aprender tudo isso em 1 ano, 6 meses. Então, a vantagem dos cursinhos preparatórios é isso, é que o professor já te entrega essas informações todas prontas, né? E montar o teu material, escolher o teu material de estudo é muito complicado, porque quando a gente está começando, a gente não entende o que é importante, o que eu tenho que estudar, qual material é melhor, e isso acaba dispersando muito a gente acaba se perdendo e perdendo muito tempo nessa escolha de material. Essa também é uma vantagem do cursinho preparatório, porque aí a gente já te entrega o material tudo pronto, tudo organizado, tudo lindo, assim, ó, é só tu sentar e estudar, fazer as questões e seguir
a linha de instrução e de orientação do teu professor. Mas não é necessário. Como eu já falei, eu passei em concurso público sem fazer cursinho preparatório específico e eu estudava como autodidata, sozinha. Apanhei muito para aprender essas coisas todas que eu tô falando aqui hoje para vocês, mas eu aprendi. E não é impossível, se você quiser estudar e não tiver grana, não tiver condições, não tem jeito mesmo de pagar um cursinho, não tem problema, cara. Foca no teu objetivo, segue em frente, estuda e assiste videoaula, procura materiais na internet, tem muito material legal, tem muito material gratuito disponível, tem muita videoaula como essa que eu tô dando agora, que te traz esses macetes. Então, se tu tiver um pouquinho de tempo a mais para estudar, faz essas buscas, pesquisa, busca essas orientações que vão te ajudar a organizar melhor o teu material, o teu tempo, o teu mecanismo de estudos. E funciona, porque funcionou pra mim, funciona pra todo mundo. Se eu conseguir, você também consegue, fica tranquilo. É só uma questão da gente ter foco no objetivo e se dedicar ao máximo, se dedicar como se fosse a última coisa que tu fosse fazer na tua vida, sabe? Tem que valer a pena. Tu não pode te focar na concorrência, te focar na dificuldade, te focar em qualquer coisa que vai te desmotivar. Oi, meu amor. Foca no teu objetivo. Pensa que não existem adversários. A única coisa que tu tem que enfrentar nessa batalha é o caderno de questões. No dia da prova vai ser tu e ele e tu, e acabou. Essa batalha é somente entre vocês. E tu só tem que lutar com ele, tu tem que achar as respostas do caderno de questão e tu tem que gabaritar a prova e ponto. É só isso, né? Não fica nessa noia de quantos vão estar concorrendo comigo por vaga, porque as pessoas que chegam numa prova de concurso preparadas pra passar são bem poucas e tu não sabe quantas são. Então não entra nessas noias de ficar lendo número e desistindo por causa disso, porque é realmente mecanismo pra te fazer desistir dos teus objetivos e não é nada inteligente fazer esse tipo de coisa. Galerinha, se você curtiu esse vídeo, se você achou que foi útil, que te ajudou, deixa um like, deixa comentário, compartilha, salva o link e compartilha com seus amigos lá no Facebook e no WhatsApp, manda pra toda a galera que estuda pra concurso, que estuda pra outras provas, porque essas dicas servem pra outras provas também, serve pra vestibular, serve pra provas que tu faz dentro do teu próprio curso, de faculdade, de qualquer outra coisa. Saber fazer prova, mecanismo de fazer prova, funciona para todas as provas que a gente for fazer na vida, não é só para prova de concurso. Então, aproveita e compartilha com todo mundo, toda essa galerinha que gosta de estudar e que quer chegar mais longe. E fica atento que sempre vamos ter novidades. Temos uma novidade, vai ter cursinho preparatório para o concurso do INSS. Então, fica atento que eu vou trazer mais informações sobre o curso, como vai acontecer, como vai ser feito nos próximos vídeos. Valeu? Beijo, a gente se vê numa próxima.